Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando uma grande solenidade para toda a família franciscana, para a Igreja do mundo. Hoje celebramos o seráfico Pai São Francisco, o meu pai fundador. Que alegria, que responsabilidade poder falar deste grande santo tão amado por todos nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o Evangelho, que devido ser solenidade para nós, é diferente da liturgia normal. Então acompanhe aí na sua Bíblia Mateus capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 30, que diz assim: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai, de modo que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós, fadigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre os vossos ombros o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, para mim é sempre uma grande alegria, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade falar sobre São Francisco de Assis. Há quase 20 anos eu deixei tudo para seguir a Jesus pelos passos de São Francisco de Assis, buscando contemplar aquilo que Francisco contemplou, buscando amar aquilo que Francisco amou. E hoje eu não queria tanto falar sobre São Francisco em si, porque graças a Deus nós já temos vários livros, vários filmes, vários documentários, muito material que você pode conhecer mais sobre a vida desse jovem que nasceu lá na Idade Média, na cidade de Assis, filho de um homem burguês, comerciante de tecido, chamado Bernardone, e a sua mãe, Dona Pica, e Francisco, que era um jovem que gostava de boemia, de uma vida leviana. Em um dado momento, ele foi tocado por Deus, resolveu deixar tudo, se desfez de todos os seus bens e foi viver pobre como Cristo pobre. E ali revolucionou a igreja da sua época. Mas eu não quero falar muito sobre a vida de Francisco em si, os dados biográficos, mas eu quero falar sobre a espiritualidade de São Francisco. E aqui eu quero indicar 2 livros que eu gosto muito. Inclusive, recentemente, estive pregando um retiro de 3 dias para um grupo, um retiro franciscano, lá na Pousada dos Capuchinhos, em Guaramiranga, um retiro maravilhoso, que foi exatamente com esse livro aqui, ó, Francisco, Apaixonado por Cristo, o Segredo de São Francisco de Assis, e esse livro aqui, que é Seguir Jesus com São Francisco, Itinerário Espiritual, do Bruno Forte, um grande homem da igreja, uma grande referência de conhecimento, um grande teólogo, que fala tão bem sobre o itinerário espiritual de São Francisco. O itinerário de São Francisco, itinerário espiritual de São Francisco, ele se divide em 3 partes. Eu vou falar aqui usando aquilo que é próprio da espiritualidade cristã. Havia o caminho purgativo, o caminho da purificação, havia iluminativa e havia unitiva. Na primeira via, no primeiro caminho que Francisco trilhou, foi exatamente essa via purgativa. Como eu disse, Francisco, ele era um jovem que levava uma vida de boemia, de festa, de curtição, de vaidade. Ganancioso também, foi para
para a guerra 2 vezes. Uma vez ficou preso durante um ano inteiro. O seu pai conseguiu resgatá-lo, pagou o seu resgate. Depois ele foi para a guerra de novo. E nesse percurso, lá numa cidadezinha chamada Spoleto, ele teve um sonho em que ele ouviu Deus perguntar para ele: Francisco, convém obedecer a Deus ou aos homens? E ele disse a Deus: pois então volte. E mesmo sofrendo o risco de humilhação, de envergonhar a própria família, ele volta da guerra sem guerrear. E Francisco começa então a viver um processo de inquietude e de transformação interior. Foi aí que ele começou a viver nos arredores de Assis, lugares mais desertos, rezando, e em um dado momento ele começou a ajudar os pobres, vender os tecidos da casa do pai para poder dar aos pobres. Então o pai levou até o bispo e lá ele se despiu de tudo que tinha, até mesmo das roupas do corpo. Foi o desapego, foi essa via purgativa que nós também temos que viver. Essa purificação de todos os nossos apegos, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Depois, Francisco entrou agora na via iluminativa. Todos nós sabemos daquele episódio em que Francisco já tinha renunciado a tudo e agora ele vai para a igrejinha de São Damião e ali ele olha para a cruz de São Damião, aquele crucificado bizantino, e pergunta: Senhor, o que queres que eu te faça? E ele escuta: vai e reconstrói a minha igreja. Então Francisco entendeu reconstruir mesmo a igreja de pedra. Depois a gente começou a compreender, a partir dos biógrafos, dos autores espirituais que escreveram sobre São Francisco, que não era somente a igreja de pedra, mas Francisco entendeu literalmente a igreja de pedra. E ele começou a reconstruir as igrejinhas, reconstruiu São Damião e outras igrejinhas também. E o testemunho de Francisco, ao ser iluminado pelo Cristo, começou a iluminar a vida de outras pessoas. Alguns jovens quiseram se unir a ele, e não somente homens, mas também mulheres, como, por exemplo, Santa Clara de Assis, que fugiu de casa, uma menina nobre, para se unir a Francisco nesse propósito de seguir o Cristo pobre. Todo esse processo de iluminação. Depois, Francisco entra no processo de via, de caminho, de união com Deus, essa via unitiva. Já tendo dado um testemunho lindíssimo, onde Francisco passava, Francisco conseguia tocar os corações, até mesmo os corações mais duros. Então ele vive, em um dado momento, essa perfeita união com Cristo. Em 3 aspectos. A união com o Cristo do presépio. Nós sabemos que São Francisco foi aquele que inaugurou o primeiro presépio lá na cidadezinha de Grétio, nas montanhas. Quando voltou de Jerusalém, ele quis retratar para os pobres que não podiam ir a Jerusalém, a Belém, o que tinha acontecido em Belém. Então, dentro de uma celebração de Natal, ele fala sobre o doce menino de Belém, e ali algumas pessoas contemplam Francisco pegar nos seus braços o próprio menino. E vive essa união com o Cristo do presépio. Um Deus que, sendo tão grande, se faz tão pobre. Outro aspecto dessa via unitiva é exatamente a Eucaristia. Francisco fala nos seus escritos sobre o valor da Santíssima Eucaristia. Deus que se humilha diariamente e desce, como desceu no ventre da Virgem Maria, desce nas mãos do sacerdote. O amor que ele tinha, ele dizia que tudo do altar deveria ser o melhor possível, pela dignidade do sacramento. As coisas do altar são dignas do altar. O Cristo do presépio, o Cristo do altar e o Cristo da cruz. Nós sabemos que anos antes de São Francisco morrer, ele foi para o Monte Alverne fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo, e dentro da quaresma, São Francisco recebeu no seu próprio corpo as marcas, as chagas de Cristo, nas mãos, no lado e nos pés. Francisco recebeu os estigmas. Ele viu um crucificado com 6 asas
e desse crucificado saiu raios que cravou no seu corpo as marcas de Cristo. Então Francisco agora se une perfeitamente ao Cristo, no presépio, no altar e na cruz. Francisco se torna um outro Cristo. Os biógrafos falam, né? Já não sabia mais quem era quem, se era Cristo ou se Cristo era. Se era Francisco ou se Cristo era. As pessoas olhavam para Francisco e viam o Cristo. Para finalizar essa minha reflexão a respeito do Seráfico Pai São Francisco, eu me lembro de uma história muito bonita que vocês vão encontrar nesse livro aqui. Quando o Frei Maceu, o irmão Maceu, perguntou a Francisco: por que a ti? Por que todo mundo vem a ti, Francisco? Por que a ti? E Francisco disse: porque Deus não encontrou no mundo ninguém mais pecador e mais miserável que eu. E o Frei Raniero fala, Francisco sabia, tinha consciência da sua miséria humana. Mas, na verdade, todos vinham a Francisco por quê? Porque viam nele aquilo que tanto aspiravam ser. Um homem livre, um homem feliz, um homem alegre, um homem plenamente unido a Deus. E por isso que o Papa Francisco escolheu o nome de Francisco. E a sua mensagem, mesmo depois de tantos séculos, é tão atual para todos nós. Cheio de amor é São Francisco. Contemplando esse grande santo, como ele mesmo disse, é uma grande vergonha a gente apenas dizer o que os santos fizeram se a gente não se esforça também para viver. Que a gente possa seguir o exemplo desse grande santo, esse homem que amava o sol, a lua, as estrelas, que amava os animais, que amava as pessoas, que amava o Cristo. Que ele nos ensine a amar Cristo como ele mesmo amou. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, viva São Francisco de Assis. Eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.